amigas, tudo bem com vocês? Hoje já estamos no nosso 14º encontro e falaremos um pouquinho sobre a vida oculta de Jesus. Para que bem possamos celebrar o encontro de hoje, vamos primeiro então cantar juntos essa bela canção. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Após então cantarmos juntos essa bela canção, vamos nesse momento nos colocar em um clima de oração, nos colocar num ambiente silencioso, para que nós possamos nos concentrar, pedir a presença de Deus em nosso coração, em nosso entendimento, em nossa alma, pedir para que Deus nos abençoe. Abençoe essa catequese, abençoe nossas famílias e a cada um de nós. Comecemos então invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a presença do Espírito Santo sobre nossa vida, nossa família, sobre o encontro de hoje e o nosso coração, rezemos com bastante fé a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a presença de nossa mãe querida, Nossa Senhora, que sempre nos abençoe e nos ilumine, rezemos também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Após então rezarmos, estarmos agora repletos da graça divina, vamos então participar dessa catequese, que falaremos hoje um pouquinho sobre a vida oculta de Jesus. Na catequese anterior, falamos um pouquinho sobre a infância do Senhor, em que lemos o Evangelho de São Lucas, vocês se lembram? Lá no capítulo 1 até o versículo 40. E aprendemos um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus ao templo. Vocês se lembram? De Simeão, a profetisa Ana também, que estavam no templo e anunciaram sobre Jesus. Olha só que interessante. E hoje, dando continuidade, falaremos um pouquinho sobre a vida oculta de Jesus. Mas antes, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, vamos para a nossa história da semana.
E hoje falaremos um pouquinho por que as pessoas sofrem. Vó, por que as pessoas sofrem? Como é, minha neta? Por que as pessoas grandes vivem bravas, irritadas, sempre preocupadas com alguma coisa? Bem, minha filha, muitas vezes porque elas foram ensinadas a viver assim. Como é que as pessoas podem ser ensinadas a viver mal? Eu não consigo entender. Na minha escola, a professora só me ensina coisas boas. É que elas não percebem que foram convencidas a ser infelizes e não conseguem mudar o que as torna assim. Você não está entendendo, não é, meu amor? Não, vovó. Você lembra-se da historinha do patinho feio? Lembro. Então, o patinho se considerava feio porque era diferente, e isso o deixava muito infeliz e perturbado. Tão infeliz que um dia resolveu ir embora e viver sozinho. Só que o lago que ele procurou para nadar havia congelado e estava muito frio. Então, quando ele olhou para o seu reflexo no lago, percebeu que ele era, na verdade, um maravilhoso cisne. E assim, se juntou aos seus iguais e viveu feliz para sempre. E o que isso tem a ver com a tristeza das pessoas? Bem, quando nascemos, somos separados de nossa natureza cisne. Ficamos como patinhos tentando aceitar o que os outros dizem que está certo. Então, passamos muito tempo tentando virar patos. E por isso as pessoas grandes estão sempre irritadas? É por isso. Viu como você está esperto? Então, é só a gente perceber que é cisne que tudo dará certo? Na verdade, minha filha, encontrar o nosso verdadeiro espelho não é tão fácil assim. Você lembra o que o cisnezinho precisava fazer para poder se enxergar? O quê? Ele primeiro precisou parar de tentar ser um pato. Isso significa parar de tentar ser quem a gente não é. E depois ele aceitou ficar um tempo sozinho para se reencontrar. Por isso ele passou muito frio, não é, vovó? Passou frio, fome e ficou sozinho no inverno. É por isso que o papai anda tão sozinho e bravo? Não entendi, minha filha. Meu pai está sempre bravo, sempre quieto, com a música e a televisão dele. Outro dia, ele estava chorando no banheiro. Vó, o papai é um cisne que pensa que é um pato? Todos nós somos, querida, em parte. Ele vai descobrir quem ele é de verdade. Vai, minha filha, vai. Mas quando estamos no inverno, não podemos desistir, nem esperar que o espelho venha até nós. Temos que exercer a humildade e procurar ajuda até encontrarmos. E aí viraremos cisnes? Nós já somos cisnes. Apenas temos que deixar que o cisne venha para fora de nós e tenha espaço para viver e para se manifestar. Aonde você vai? Vou contar para o papai o cisne bonito que ele é. A boa vovó apenas sorriu. E aí, meus amigos e amigas, que historinha bonita de hoje, não é verdade? E o que nós aprendemos com ela? O que mais nos chama a atenção nessa historinha de hoje? A importância do nosso valor, né? Assim como a vovó disse na historinha, nós somos cisnes. Mas às vezes, por tantas ocasiões que o mundo nos oferece, nós acreditamos que somos patos. Não é verdade? E nós precisamos desse tempo, assim como fez o patinho feio, e assim como disse a vovó nessa história, parar um tempo, ficar a sós, refletir, até que nós possamos encontrar o nosso espelho, nos olhar, observar o nosso reflexo e concluirmos que somos um belo cisne. Que maravilha, não é verdade?
Que maravilha descobrir que cada um de nós é único, é especial, é insubstituível. Somos a imagem de Deus. Deus nos ama e pede para que cada um de nós possamos nos amar também mutuamente. Às vezes as situações da vida nos colocam para baixo, nos fazem acreditar que somos patos, que não vamos conseguir, que somos feios, quando na verdade é totalmente o contrário. Deus nos criou para sermos vitoriosos, para sermos cisnes, e que nós possamos então, cada dia, parar um tempinho, para que nós possamos refletir, olhar o nosso reflexo e descobrirmos o valor que nós temos. E é nesse clima então, tão bonito, né? Nesse clima de oração, que eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanharmos juntos o Evangelho dessa semana. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura de hoje novamente está num dos Evangelhos e é a continuação do Evangelho que a gente leu na semana passada no encontro, tá bom? Dessa vez, então, estaremos lendo no livro de Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 até os 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus viajavam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais tivessem notado. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao verem o menino, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados te procurando. E ele lhes disse: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele tinha dito. Jesus desceu então com os pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas as coisas em seu coração, e Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após então lermos esse belo Evangelho de hoje, fala sobre um pouquinho a infância de Jesus também, não é verdade? Quando Jesus tinha 12 anos, foi ao templo, apresentado ao templo, né? Também se perde dos seus pais, e quando seus pais o reencontram, ele está ensinando os doutores da lei. E diz, né? Por que vocês me procuravam nos outros lugares? Vocês não sabiam que estava aqui, cuidando dos assuntos do meu pai? Olha isso aqui profundo, né? Que bonito. E o que mais te tocou no Evangelho de hoje? Se você achou um versículo que mais te tocou, o que mais te chamou a atenção, você pode grifá-lo, você pode escrever em um caderno catequese, por exemplo. E agora, então, nós vamos meditar um pouquinho sobre a leitura de hoje, sobre esse Evangelho. Primeiro ponto. Por que nós falamos a vida oculta de Jesus? Por que tem esse nome? Nós chamamos vida oculta porque durante a maior parte da vida de Jesus, Jesus viveu uma vida simples, como todo mundo. E nada foi registrado sobre isso, a não ser quando ele ficou no templo aos 12 anos, como está aqui nos Evangelhos, preocupando os seus pais, que o encontraram depois, como lemos na Bíblia, agora há pouquinho, não é verdade? E não sabemos como foi a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus. Muitos autores de livros e filmes, eles ficam inventando um monte de coisas sobre esse período, mas não é possível comprovar nada.
Porque se tivesse acontecido alguma coisa que fosse bem importante, alguém com certeza iria registrar em algum lugar. E com certeza o Espírito Santo teria inspirado os evangelistas a escreverem sobre esse período também. Olha que interessante. E foi nesse período, nós sabemos que Jesus era obediente a seus pais e crescia em tamanho, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens também. E nesse período, a vida de Jesus, nós aprendemos que ele compartilhou a vida da imensa maioria das pessoas. Ele viveu a maior parte da sua vida como nós, uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, uma vida familiar, de trabalho manual. O pai de Jesus, São José, carpinteiro. Jesus também trabalhava nessa carpintaria, trabalhando com a madeira. A vida religiosa judaica. Jesus ia à sinagoga, que era como a igreja daquela época, com os seus pais. Vivia numa comunidade, tinha vizinhos, tinha amigos, brincava com seus amigos, com seus vizinhos, conversava com todos, e era uma vida também de silêncio, sem fama, né? Uma vida normal, como cada um de nós temos. E a vida oculta de Jesus foi na cidade de Nazaré, onde Jesus vivia com sua família. Ele permite a todos nós que nós possamos estar unidos a Jesus, a nossa vida cotidiana. Assim como Jesus viveu uma vida como a nossa, então dessa maneira estamos unidos a Ele. Em nossa vida cotidiana, em nossa família, no nosso trabalho e também na nossa comunidade, na igreja. E esse reencontro de Jesus no templo, como lemos hoje no Evangelho, foi o último acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos nessa fase da vida de Jesus. Ele revela sua consagração a Deus e o seu respeito pela família. Assim como Jesus se preocupava naquela época com as coisas do seu pai desde pequeno, nós também devemos nos ocupar sempre com as coisas de Deus. E é muito importante nós destacarmos aqui na catequese de hoje essa obediência que Jesus tinha a sua mãe e a seu pai. Assim, ele cumpriu o 4º mandamento. Você se lembra do 4º mandamento? Com certeza sim, né? Que é o 4º mandamento: honrar pai e mãe. E essa obediência a seus pais na terra é sinal da sua obediência total à vontade do Pai do céu, à vontade de Deus, mesmo que custe muito sacrifício, como tem sido a nossa obediência nos dias de hoje, e o respeito aos nossos pais, aos nossos irmãos e à nossa família. Será que nos dias de hoje nós também, como Jesus, estamos sendo obedientes aos nossos pais, ou desobedientes, ou rebeldes? Como que nós... Olha só que interessante, né? Assim como Jesus, ele era fiel, obediente a Nossa Senhora, a São José, aqui nessa terra, isso é um sinal da sua obediência ao Pai do céu, a Deus, né? E nós também, nós obedecemos aos nossos pais, assim como nós obedecemos a Deus também? Ou será que nós somos rebeldes, desobedientes? Não é verdade? E olha só que interessante, Jesus nos ensina a sermos obedientes. E vem aquela pergunta, né? Como nós podemos viver isso, a obediência na nossa família durante esse período que nós somos adolescentes, fazendo que os nossos pais entendam, né? Que às vezes nós não somos mais criancinhas, mas nós crescemos. E também que nossos pais entendam que nós não somos adultos, nós estamos no meio do caminho, não é verdade? Nós não somos nem mais criancinhas, mas também nós não somos adultos ainda. Estamos nesse meio do caminho que chamamos de adolescência. Jesus nos ensina a sempre sermos obedientes, a sempre também sermos sábios, né? Jesus crescia em tamanho, sabedoria e crescia em graça. Olha só que maravilha, né? Tamanho se refere ao corpo.
dimensão física da pessoa humana, o nosso físico. Nós podemos tocar o nosso corpo. Para crescer harmoniosamente, tudo junto, na dimensão física, é preciso se alimentar bem. Na verdade, nós não podemos pedir refúgio todo dia, né? Só ficar na pizza, só ficar no lanche. Não, nós precisamos nos alimentar adequadamente se nós queremos crescer harmoniosamente. Então só cresce para os lados, né? Não cresce para cima, não é verdade? Precisamos dormir bem, praticar exercícios. Muita gente só quer ficar no videogame, ficar no computador, assistir televisão, mas não. Precisamos praticar exercícios. Dar uma andada, você gosta de correr, fazer uma flexão, não é verdade? Nós temos que nos movimentar, não podemos ficar só ali quietinhos, né, sem praticar exercício, ficar no sedentarismo. Precisamos cuidar da nossa saúde do corpo, aceitar também e amar o nosso corpo, mesmo com as mudanças que agora ele vai sofrer, né, na adolescência. Você com certeza já percebeu, você adolescente, que seu corpo muda de criança para adolescência. Alguns órgãos se desenvolvem, não é verdade? Você cresce um pouco em estatura, né? Percebe alguns comportamentos também no seu corpo. E nós precisamos aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, entender o nosso corpo. E também, como o catequista disse há pouco, nessa dimensão física, nos alimentarmos sempre bem, beber muita água, né? Para que nós possamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Segundo ponto, Jesus crescia também em sabedoria. Catequista, o que é a sabedoria? A sabedoria, então, ela é uma outra dimensão que a gente fala. A dimensão psíquica se refere aos estudos, né? Olha só que interessante. Então, essa parte, ela vai se referir aos nossos estudos, por exemplo, ao nosso conhecimento. Olha que interessante. Ao conhecimento e aos sentimentos também. Para crescer bem nessa dimensão psíquica, é preciso levar a sério os estudos, a escola, prestando atenção nas aulas, estudando mais ou menos ali umas 2 horas por dia em casa. Agora que a gente está sempre em casa nessas aulas EAD, né? A gente está estudando bastante, com certeza. Então nós devemos levar a sério. Com isso, nós vamos nos conhecendo aos outros, como funciona a nossa sociedade, como é a ciência, né? E isso vai nos dando cada vez mais autoconhecimento e autoestima para que nós possamos amar a nós e aos outros. E nós sentimos amados também. E o terceiro ponto muito importante é que Jesus crescia em graça. E essa é a terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. Isso significa que cada vez era maior a comunhão de Jesus e a intimidade de Jesus com o Pai do céu. E para crescer bem na dimensão espiritual, nós precisamos deles. Deles quem, catequista? Os sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a confissão, a crisma e também, é claro, da catequese, leitura da Bíblia, das orações que todos os dias nós fazemos, da prática da caridade, ajudarmos o próximo, né? Para cada dia mais nós sermos uma pessoa humana feliz, sadia e realizada, como Jesus. Então, nós precisamos crescer nessas 3 dimensões. Se faltar uma delas, nós ficamos desequilibrados e infelizes. Ficamos doentes e sem alegria de viver. E agora vem aquela pergunta, né? Como nós estamos lidando com essas 3 dimensões em nossas vidas? A dimensão física, psíquica e espiritual. Será que uma delas aí está meio bomba ali, não estamos conseguindo administrar bem? E nós possamos pensar durante a catequese de hoje, durante a nossa semana. Será que eu cuido bem da minha alimentação?
Ou será que todo dia o iFood vem lá em casa? Né? Será que eu cuido bem também dos meus estudos? Eu dedico aos meus estudos? Ou será que eu só ligo a aula lá, agora que tem a aula EAD, né? Deixa a aula rodando lá e vou fazer outras coisas. Só volto para responder a chamada. Como será? E como será que está a minha dimensão espiritual, né? Será que eu rezo todos os dias? Eu leio a Bíblia todos os dias? Rezo um terço em família? Ou não? Estou rezando uma vez na semana, levar quando vou na missa. Como será que estão as minhas 3 dimensões, né? E aí, ao longo dessa semana, convido você então a meditar um pouquinho sobre como está a sua vida, né? Por exemplo, uma coisa muito importante que a catequista disse no comecinho, a importância do respeito aos nossos pais. Será que nossos pais, eles nos elogiam ou reclamam de nós? Né? E se reclamam de nós, o que nós podemos fazer para melhorar? Na verdade, que nós também gostaríamos de dizer aos nossos pais, será que eles nos entendem, né? É um caminho recíproco. Nós temos que ouvir nossos pais também nos ouvir. Beleza, pessoal? Então, é nesse clima de meditação, nesse clima de oração, eu convido a você nesse momento a se colocar em silêncio, a pensar um pouquinho na sua vida, na sua família, em como andam essas dimensões no seu coração, como anda o seu dia a dia, como anda o seu respeito aos seus pais, né? E nesse momento de oração, então, convido você a rezar essa oração comigo, que é uma oração à família, a Sagrada Família. E essa oração é do Papa Francisco, hein? Olha só, ela foi colocada num documento muito importante, que é um documento chamado Sínodo da Família. E nós vamos rezá-la juntos nesse momento. Vocês podem acompanhar aí, ó, através do vídeo. Vamos lá? O catequista vai rezar bem pausado, para que todos possam acompanhar. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugar de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da beleza do projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvimos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe, proteja a nossa semana, a nossa vida, que nosso anjo da guarda também sempre nos cure, nos livre de todo perigo. Por isso, como rezar então o Santo Anjo, pedindo que nosso anjo da guarda sempre vá à nossa frente e nos livre de todo perigo e de todo mal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que nós possamos então ser abençoados, que a Trindade Santa sempre nos livre de todo mal, nos abençoe e nos guarde. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria imensa, pessoal, ter cada um de vocês hoje nessa catequese que falamos um pouquinho sobre a vida oculta de Jesus. Que Deus abençoe, tenha uma abençoada e santa semana. Até a próxima catequese, se Deus quiser.